Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes da rádio, estamos com mais um programa Leis do Sucesso. E antes de começar a falar sobre quando é possível acumular os benefícios do INSS, vou contar um pouco sobre a experiência que eu tive recentemente. Tenho notado um número grande, de chamadas com um número muito parecido e somente mudava os últimos 4 números do final. Bom, mesmo sabendo que era telemarketing, eu resolvi atender a ligação para dar um basta, para parar logo com isso. A atendente, da minha operadora de celular, ela queria me convencer sobre um ótimo benefício. Aí, quando falam isso, eu já sei que será ótimo, para eles e péssimo para mim. Bom, antes de começar a falar, ela fez questão de confirmar os meus dados, confirmar a vírgula, Ela queria que eu dissesse meus dados. Eu falei que de jeito nenhum, que eu não ia passar dado nenhum. Afinal, ela podia ser uma criminosa e eu não daria nenhum dado. Bom, após ela ficar relutando comigo durante alguns minutos, a atendente disse que já que eu estava me recusando a fornecer os dados, que eu continuaria a receber várias chamadas diárias até mudar de ideia. Bom, isso na minha opinião é chantagem, é um absurdo, Desliguei, mas antes eu expliquei que tomaria as devidas medidas contra aquele abuso. E na sequência, eu fiz uma reclamação na ouvidoria da operadora de celular, seguida por uma reclamação na Anatel. Bom, as reclamações na Anatel, elas costumam funcionar, mas antes você deve reclamar na ouvidoria da operadora de celular. Por quê? Porque para você reclamar na Anatel, eles vão pedir um número fornecido pela operadora de celular. Então, a gente precisa tomar medidas contra tamanhos abusos e esse desrespeito com os consumidores. Então, se as pessoas começarem a reclamar, as coisas elas mudam e a gente para de ver tanta injustiça. Outra dica é, antes de fazer negócio com uma empresa, você compra online, não sei o quê, é prudente você consultar o Reclame Aqui. Veja todas as reclamações que fizeram contra essa empresa antes de fechar um negócio. Ou você comprar produtos, pela internet. Quando eu vejo a empresa que não entrega ou não cumpre prazo prometido, eu já nem compro. Bom, quando alguma empresa apronta algo, coloco imediatamente no Reclame Aqui. E dependendo do caso, reclamo até no Procon. Bom, claro que você não vai reclamar por qualquer coisa, Precisa ser alguma coisa séria. Mas eu noto que a maioria das pessoas não faz nada e assim as coisas passam sem qualquer punição. Então, quando alguma operadora de plano de saúde comete algum deslize, você deve procurar a ANS e informar o ocorrido. E você também pode colocar no Reclame Aqui, que costuma funcionar, dependendo da operadora. Agora, se algum banco aprontar algo sério, tem que ser sério com você, você faz uma reclamação no Banco Central, que o banco ele vai entrar em contato imediatamente e resolver o seu problema
ele vai fazer isso o mais rápido possível. Bom, agora que eu dei todas essas dicas, eu vou começar a falar sobre a acumulação de benefícios. Quando é possível acumular benefícios? Bom, ainda é possível você acumular benefícios previdenciários, porém, saber quais são esses benefícios é um dos questionamentos mais comuns entre aposentados e pensionistas. Bom, como era a acumulação de benefício antes da reforma? Até 13 de novembro de 2019, que foi o dia da promulgação da reforma da Previdência, a Emenda Constitucional 103 de 2019, era possível acumular mais de uma aposentadoria, bem como acumular aposentadoria com pensão e mais de uma pensão, desde que provenientes de regimes previdenciários diferentes. Por exemplo, INSS, mais federal, mais municipal, estadual. Bom, além disso, quando se tratava de pensão do INSS, o valor era equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o falecido provedor recebia. E quando este não estava aposentado, o valor de uma aposentadoria por invalidez, caso tivesse direito. Na maioria dos regimes próprios, né, de previdência, essa regra também era seguida. Ou seja, a beneficiária de pensão por morte decorrente de falecimento do seu marido, por exemplo, continuaria recebendo sua própria aposentadoria, se for o caso, mais a pensão integral de 100%. Após a reforma, preparem-se para uma redução significativa do valor. Isso por quê? Por conta da reforma da Previdência, ocorreram várias alterações nas possibilidades de acumular os benefícios do INSS. Então, com base no artigo 124 da Lei 8213 de 91, existem algumas circunstâncias em que o acúmulo de benefício é vedado, ou seja, proibido, com exceção do direito adquirido. Portanto, não é possível acumular os seguintes benefícios previdenciários: aposentadoria com auxílio-doença, aposentadoria com auxílio-acidente, aposentadoria com outra aposentadoria, aposentadoria com abono de permanência em serviço e auxílio-doença com outro auxílio-doença. Auxílio-doença com auxílio-acidente, se referirem à mesma doença, tá? Ou auxílio-acidente com outro auxílio-acidente, salário-maternidade com auxílio-doença, salário-maternidade com aposentadoria por invalidez, mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. Auxílio-reclusão com outro auxílio-reclusão, auxílio-reclusão pago aos dependentes com auxílio-doença, aposentadoria ou salário-maternidade, seguro-desemprego com qualquer outro benefício de prestação continuada da Previdência, né, o LOAS, exceto pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-acidente, auxílio suplementar e abono de permanência em serviço. Bom, benefícios de prestação continuada, que é o LOAS, né, com benefício da Previdência Social ou de qualquer outro regime de previdência. É permitido acumular 2 pensões por morte ou 2 aposentadorias se forem de regimes previdenciários diferentes. Ou seja, é possível você receber 2 aposentadorias ou 2 pensões por morte, caso um dos benefícios seja concedido pelo regime geral de previdência e o outro por um regime diferente. Bom, vamos ver como isso funciona.
Então, benefícios pelo regime geral de previdência social e regime próprio de previdência social. Então, basicamente, são os dois sistemas, né, previdenciários em que as pessoas são aposentadas recebendo pensões e auxílios. E a principal diferença entre eles é que o regime geral da previdência social, que é o RGPS, vincula os trabalhadores CLT, autônomos, MEI, segurados, especiais, contribuintes facultativos. Bom, o regime próprio da Previdência Social, é o RPPS, ele é destinado aos servidores públicos efetivos. Dessa forma, embora ambos os regimes sejam públicos, os benefícios do regime geral de previdência social são pagos pelo INSS, enquanto que os de regime próprio de previdência social são de responsabilidade de municípios, estados e do governo federal. Então, vale dizer que o regime próprio da previdência social, tendo em vista as diferentes categorias de servidores públicos, possui ainda regimes específicos para a concessão dos benefícios. Então, como no caso dos militares, por exemplo, que possuem regras do seu próprio estatuto. Mas o mais importante é saber que existe a possibilidade de receber benefícios tanto pelo regime geral de previdência social quanto pelo regime próprio de previdência social. Então, saber disso é muito importante para entender quando é possível acumular benefícios. Benefícios que podem ser acumulados. A grande parte, né, dos casos de acúmulo de benefícios está relacionado aos dois regimes previdenciários que eu acabei de comentar. Bom, duas aposentadorias de regimes diferentes. Então, o acúmulo de aposentadorias funciona assim. Só é possível acumular dois benefícios se você for segurado do regime geral de previdência social, que é o RGPS, também contribuinte de regime próprio, né, de previdência social, que é o RPPS. Então, por exemplo, um professor que trabalha em uma escola particular e também em uma escola estadual de Goiás, por exemplo, ele poderá se aposentar pelo regime geral de previdência social e depois pelo regime próprio de previdência do Estado. Ou duas pensões por morte de um marido, por exemplo, diferente, ou então um médico aposentado pelo INSS e pela SPPrev, que é a Previdência do Estado de São Paulo, e pelo Ministério da Saúde Federal, poderá gerar pensões por morte à sua dependente, né, a sua esposa, pois se tratam de regimes previdenciários diferentes. Então, ela morreu o marido, mas ela tem duas pensões. E poderá acumular as pensões que ela já recebia, né, ela pode acumular. Bom, assim como já explicado, a beneficiária poderá optar, né, pelo maior benefício entre sua aposentadoria e as pensões, a fim de que não sofra redução. E os demais benefícios, então, serão diluídos. Atualmente, o caso da pensão por morte funciona do mesmo jeito da aposentadoria, já que é possível acumular duas pensões se forem de regimes diferentes, ou seja, uma pensão por morte que seja do regime geral da Previdência e outra concedida pelo regime próprio, né, de previdência social. Então, dessa forma, se você já recebe pensão pela morte da sua mulher ou do seu marido, né, que trabalhava de carteira assinada, por exemplo, depois, se você se casar novamente, então, esse novo cônjuge também vier a falecer,
você terá direito, caso o falecido tenha sido um servidor público ou militar, aí tudo bem, aí você vai ter direito. Bom, vamos falar de acumulação de pensão por morte e aposentadoria independente do regime. O segurado que teve direito de acumular a pensão por morte e a aposentadoria após a reforma, né, da Previdência, teve o valor dos benefícios afetados. Isso porque as novas regras até permitem acumular os dois benefícios do mesmo regime. Então, regime geral de previdência social. Porém, o segurado só poderá receber o valor integral do benefício mais vantajoso e apenas uma parte do outro que for de menor valor. Então, para você entender melhor, então vamos lá. O benefício mais vantajoso será recebido com valor cheio. Aí o benefício menos vantajoso será aplicado um cálculo para definir o valor. O cálculo para definir o valor do benefício menos vantajoso, né? Esse cálculo do segundo benefício, independentemente se for pensão ou aposentadoria, é aplicado um valor que ultrapassar o salário mínimo. Então, os percentuais que eu vou falar correspondem ao que vai receber em relação ao valor que for acima dos salários definidos. Então, até um salário mínimo, você vai receber 100% do valor. Entre 1 e 2 salários mínimos, você vai receber 60% do valor que ultrapassar um salário mínimo. Entre 2 e 3 salários mínimos, 40% do valor que ultrapassar 2 salários mínimos. Entre 3 e 4 salários mínimos, 20% do valor que ultrapassar 3 salários mínimos. E acima de 4 salários mínimos, será 10% do valor que ultrapassar. Então, como é que funciona na prática? O cálculo de benefícios cumulativos com pensão por morte, definitivamente ele é uma das maiores mudanças trazidas com a reforma da Previdência, tendo em vista a diminuição da renda mensal inicial do segundo benefício recebido, cujo cálculo é particularmente complexo e claramente desvantajoso com relação à antiga regra, merecendo mais atenção para que obtenha o segurado o melhor benefício que lhe seja possível. Então, digamos, por exemplo, que Joana receba uma aposentadoria no valor de 2.500. Seu marido, João, recebia o valor de 3.000 da sua aposentadoria até a sua morte. Então, Joana passa a ter direito à pensão por morte de João. Então, por ser única dependente, Joana vai receber sozinha o valor correspondente à pensão. Com a nova regra da pensão por morte, o valor será 50% mais 10% por dependente. Então, assim, Joana vai receber 60% do valor que era a aposentadoria de João, né? Que era de 3.000, o correspondente a 1.800. Como a aposentadoria que Joana recebe é superior ao valor da pensão por morte deixada por João, o cálculo será sobre o benefício menos vantajoso, que são os 1.800 deixados como pensão por morte. Então, desse modo, nós vamos calcular o valor que exceder a um salário mínimo. Então, 1.100 em 2021, até o limite de 2 salários mínimos, que é 2.200. Então, de 1.800 menos 1.100 dá 700. Em seguida, calcula-se 60% do valor obtido no cálculo acima. Então, ou seja, 60% de 700, que é igual a 420. Como não há valores que ultrapassam a segunda faixa da escala de redução,
que calcula 40% do valor acima de 2 salários mínimos até 3 salários mínimos, a gente pode finalizar o cálculo. Como resultado, temos 1.100 mais 420, 1.520, que será o valor da pensão por morte que Joana irá receber. Bom, um ponto muito importante, tanto que eu vou repetir que disse anteriormente, porque essa questão é muito preocupante para quem já recebe pensão e aposentadoria. Muda alguma coisa para quem já recebia, né, o acúmulo de benefícios? Bom, quanto a isso, fique tranquilo, pois a alteração não atingiu aquele que já recebia acumulação ou já tinha direito a acumular antes da reforma da Previdência, ou seja, nada muda, o pagamento continuará a ser como era. É importante frisar que esses cálculos são muito importantes. É fundamental contar com um planejamento detalhado, feito por advogado especialista, além de verificar a melhor solução para o seu caso. O profissional irá analisar todos os riscos possíveis para não haver nenhum erro no valor do seu benefício. Bom, agora você já entendeu quando é possível e quando não é acumular benefícios no INSS. De fato, são muitas informações, principalmente em razão das novas regras referentes aos benefícios da pensão por morte e aposentadoria. Mas é importante ter atenção, pois essas mudanças só valem se o direito ao benefício foi adquirido após a validade da reforma da Previdência, que se iniciou em 13/11/2020. Por fim, caso você tenha alguma dúvida, é importante entrar em contato com um advogado especialista que realmente entenda o seu caso. Então, aí você vai fazer todos os cálculos para você escolher a melhor opção. E isso é importante quando você vai dar entrada no benefício, você já apontar para o INSS qual seria essa melhor opção, qual seria esse cálculo que você faria, quando você entraria com esse benefício. Você já deixa tudo claro, tudo redondo, para que não haja nenhum tipo de problema. E se você quiser, você pode também entrar lá no YouTube, Tatiana Ragosta, tecla ali no sininho para que você se inscreva no meu canal, e sempre que tiver um vídeo ou alguma coisa, você vai ser notificado, e aí você acompanha os programas, os Leis do Sucesso, e deixa lá seu like, que é importante a gente saber quem está gostando, quem está acompanhando. Não esquece, então, toda vez que você assistir um programa, você vai lá e deixa seu like. Tá bom? Essas são as dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.